Pelotas veio ao consultório do infectologista Dr. Davi Wipp, que é o coordenador do Centro de Gerenciamento do Coronavírus em São Paulo, para evitar desinformação, para evitar pânico e mostrar que apesar do coronavírus a vida continua, o mercado continua e o doutor vai esclarecer as principais dúvidas dos agentes de viagem, dos operadores. Fica ligado. Bom, doutora Davi Wipp, a essa altura já sabemos os métodos de prevenção do coronavírus. São métodos comuns como uma gripe normal, lavar a mão, cobrir a boca ao tossir. O que o turismo quer saber, principalmente, são perguntas como viajar de avião e navio, viajar nesses ambientes fechados que esses modais oferecem. Tem que tomar alguma precaução extra? O passageiro pode viajar? Como proceder? Eu vou contar como é que isto deve acontecer para ser muito bem entendido. Existe no Brasil e no mundo um pacto chamado Pacto Federativo. Então cabe ao Ministério da Saúde a política pública e o financiamento, o Estado a governança e os municípios o atendimento primário, que eu chamo de infantaria. Neste caso, o Ministério da Saúde está atado às políticas da Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde. Então é uma política unificada para que você tenha nexo com o que você fala e o que você orienta. O que está dentro? Não há nenhuma orientação de coibição de viagens, nem de idas, nem de vindas, tanto via aérea como via marítima. As precauções são as habituais. Se você tem um processo viral respiratório, você tem que ficar com alguns cuidados. Você não vai espirrar, não vai tossir, sem proteger a boca e o nariz. Lenço descartável, naquele momento não tem, não com a mão, mas com o antebraço você protege. Se você ficar eventualmente sintomático, repouso, boa nutrição e boa hidratação. São os cuidados habituais. Eu entendo que nós estamos diante de um processo viral à semelhança de todos os outros. Nós temos influenza aqui no mundo há muitos anos, como temos o coronavírus. O coronavírus ele é responsável por 5 a 10% das infecções respiratórias nos adultos. Todos os coronavírus. Qual a novidade? Esse é um novo subtipo, uma mudança genética, a semelhança que acontece com todos os vírus. Então, como é que nós estamos interpretando essa situação? Como mais uma situação de um processo infeccioso viral que vai ser dividido claramente. A maioria dos pacientes vai ter pouco ou nenhum sintoma. Uma minoria, sintomas mais evidentes e alguns necessitando do ambiente hospitalar até o ambiente de terapia intensiva. Outro dado importante é falar de mortalidade. Morte ninguém gosta, né? E todo mundo trabalha fortemente para que não haja, mas existe mortalidade. No caso do coronavírus, especificamente, a mortalidade hoje na China está beirando 3%. E em outros países, 1,5%. E vai diminuir. Porque quando você aumenta o denominador, o número de infectados, você aumenta o número e diminui o número de mortes. Então vai ser menor que isso, com toda certeza. Eu acho que nós temos que ter muita tranquilidade, nós temos que ter uma boa e transparente informação e continuar no dia a dia. Nós temos dificuldades até de explanar isso para a população e a população entender como deve se portar. Mas cabe a nós ser claros, ter uma política pública hierarquizada e seguir aquilo que está normatizado. Perfeitamente. Destinos de risco, o agente de viagens quer saber, o passageiro dele tem uma viagem comprada para a Itália daqui 2 semanas, passageiro dele tem uma viagem comprada para a Ásia daqui 1 semana. Como proceder, como tratar nesse caso, como o agente de viagens deve orientar esse passageiro nesse momento? Eu já venho dizendo que o perfil epidemiológico ia terminar com o tempo. Enquanto você estava discutindo 2 províncias da Ásia, especificamente da China, era muito simples. O indivíduo vem de lá, ele não vem de lá e você não vai para lá. A partir do momento que atingiu o continente europeu, o padrão epidemiológico se perdeu. E a cada dia se incorpora mais países com casos de coronavírus.
É óbvio. Por que a América do Sul está mais poupada? Provavelmente porque nós estamos numa fase de clima quente e vírus gosta de frio, não gosta de calor. Então, se você for seguir a recomendação, não vai para país que já diagnosticou coronavírus, você não sai nem fica. Porque nós temos aqui e não vai, porque a maioria dos países em algum momento vai notificar o caso. Quer dizer, pode sair tomando as precauções necessárias. É por isso que eu sou muito categórico em dizer que a política pública nesse momento tem que ser respeitada. Não adianta saídas estratégicas ou improvisadas, onde cada um fala ou faz o que quer. Por isso que você tem um sistema público que orienta o que você tem que fazer. Quem manda? Organização Mundial de Saúde. Quais as direções? Organização Pan-Americana e Ministério da Saúde. E nós seguimos essas orientações. Neste momento, não há nenhuma orientação de coibição de ida ou vinda por nenhum meio de transporte. Perfeitamente. Passageiro que está voltando da Itália amanhã, ele ficou 2 semanas na Itália. Chegando ao Brasil, como que ele deve proceder? Ele deve sentir o organismo, como ele deve proceder? E se ele tiver com algum resfriado, o que ele deve fazer? Deve ir imediatamente ao hospital? Deve ficar em casa? Como proceder? Bem, isso é muito simples. Está todo mundo chegando da Itália, está todo mundo chegando de algum lugar, não tem nada de novo. Não é pelo fato de ele estar chegando de um país que tem casos de coronavírus que ele deva agir de uma forma diferente. Então ele vai para sua casa, fica se observando, vai para o trabalho, continua a vida. Se ele apresentar sintomas, febre e tosse, fica em casa, se nutra, descanse, se hidrate. Se ele precisar sair, por exemplo, ir para o médico, põe a máscara e vai para o médico. Agora, lugar de paciente com gripe ou com coronavírus é em casa. Quem deve procurar o serviço de saúde? O indivíduo que percebe que a coisa está complicando. Então, algumas dicas. Tem febre. A febre perdurou por mais de 48 horas. Procure o médico. A febre desapareceu e voltou. Talvez haja uma complicação bacteriana. Desconforto respiratório. Aumentou o número de respirações por minuto. Habitualmente é 20 por minuto. 30. Tem alguma coisa errada. Crianças. Batimento de asa de nariz. Fica roxinho a ponta da orelha, nariz e os dedos. Tem alguma coisa errada. Procura o pediatra ou o serviço de saúde. Fora isso, é o que se faz com uma gripe. Sintomáticos, repouso, boa nutrição e boa hidratação. Perfeitamente. Doutor, na Alemanha agora iria acontecer nos próximos dias uma feira chamada ITB, uma grande feira de turismo. O Ministério da Saúde alemão interveio e pediu para a feira ser cancelada. Milhares de fornecedores, de expositores, de compradores internacionais se reuniriam na Alemanha e não vão se reunir mais. O Brasil está às vésperas de uma grande feira internacional de turismo também, que é a WTM. Vai acontecer em algumas semanas. Corre algum risco dessa feira ser cancelada? Qual é o protocolo a ser tomado nesse momento para uma feira internacional que aconteceria aqui na capital paulista? Eu continuo insistindo que isso é uma orientação pública e quem deve dar essa recomendação é o Ministério da Saúde e o Ministro da Saúde. Cabe a este órgão, que tem competência, está muito envolvido e, aliás, está se portando de uma maneira elogiosa, tomar as decisões. Até este momento, não há nenhuma decisão que caminhe para a proibição de eventos públicos. Ontem nós estivemos com o Ministro da Saúde de São Paulo, primeiro uma conversa reservada com o governador, onde essas coisas foram estabelecidas. E ele foi muito claro que não tem um porquê de cancelar qualquer evento mesmo. Nesse momento nós temos um caso. Como é que você faz para cancelar eventos por conta de um caso de coronavírus? Então, claro, isso pode mudar? Isso pode mudar, mas nesse momento é o que nós temos. Mas o Ministério da Saúde alemão disse que poderia haver uma maneira daquela feira ocorrer se protocolos tivessem sido seguidos desde o início. Existe alguma maneira ali de alguma coisa que evite um problema maior, como um cancelamento? Ou... Eu não conheço protocolos que consiga fazer isso. Eu vi um fato. Certo. O navio japonês que ficou atracado
No momento que ele atracou, tinha um paciente infectado. Agora tem 700. Por quê? Porque fechou a casa. Então é óbvio, né? Quer dizer, em vez de você tocar a vida, teve uma medida extrema. Não funciona. Perfeito. A questão do inverno, verão, você tocou nesse ponto que é importante. Para o turismo é importante porque nós trabalhamos muito com a sazonalidade. Então, no meio do ano, quando é inverno aqui, as nossas férias de inverno, é verão no hemisfério norte. Estava escrevendo sobre isso agora, os atrativos da Europa no hemisfério norte, os atrativos dos Estados Unidos no hemisfério norte. De certa maneira, isso tranquiliza o vendedor de viagens, pode tranquilizar o viajante para viajar, essa sazonalidade, essa dificuldade do vírus se propagar no verão? Vírus não gosta de calor. O vírus gosta de frio. Inclusive, em pesquisa, ele fica estocado a muito menos graus. Então, não é favorável para o vírus o clima do Brasil nesse momento. E é só olhar o mapa de distribuição do coronavírus, você olha claramente que ele afeta os países que estão com clima frio. Mesmo na Itália, a região norte está mais afetada que a sul. Então, isso é clássico. Agora, nós precisamos ter um pouco de paciência para ver qual é o ciclo desse vírus. Ele pode defervescer e começar a cair em prevalência e incidência antes da metade do ano. Então, quando você tem um fato desses, vem junto ao aprendizado. Você vai aprendendo a lidar com os fatos assim que eles se sucedem. Neste momento, você tem uma política. Ela pode mudar, como o vírus pode mudar. O índice de contagiosidade desse vírus é de 1 para 2, 1 para 3. O que eu estou dizendo? Um infectado contamina 2 a 3. O sarampo é 1 para 20. Então, é um vírus que ele tem uma contagiosidade, uma transmissibilidade que não é muito relevante, é baixa. Agora, é 1 para 3. Então, será que ele vai ser 1 para 3 em julho? Vai ser 1 para 3 em julho na Europa? E como ele vai se portar no clima tropical agora do Brasil? Isso é o dia a dia que vai nos dizer. Dr. Davi Wippe, por que o coronavírus está fazendo isso? O brasileiro, o cidadão tem memória curta, e a Zika, sarampo, o senhor acabou de mencionar, H1N1, SARS, por que o coronavírus está fazendo isso? Todos os vírus fazem isso ou nós que temos memória curta não lembramos de um passado? Eu acho que tem um fator novo que ele é incontrolável, que é a mídia social. Tem a mídia social que é do bem, mas tem a mídia social que é o fake news. Eu costumo dizer que fake news em saúde é criminoso, pior do que em outras situações, porque você alarma, você cria o pânico. Essa história começa com filmes demonstrando chineses sendo abatidos, caindo, quer dizer, isto depõe contra a tranquilidade do mundo, é um negócio muito sério. Então, pela velocidade dos meios de comunicação, que muitas vezes nas mídias sociais é irresponsável, nós temos o que nós estamos vendo. E isso você não tem controle. O jornalismo, esse que eu estou vendo, a mídia que nós conhecemos, a tradicional, rádio, televisão, revista e jornal, tem uma postura muito séria, tá? Uma postura de responsabilidade. Está se informando, está investigando, está falando o que tem que falar. Agora, esta mídia que é mais ou menos moderna, fala o que quer, lê o que quer. E é isso que está dando. Eu acho que o que está fazendo diferença é a velocidade da informação. Perfeitamente. Por fim, o viajante corporativo, que também é um setor que movimenta muito o nosso turismo. Viajante corporativo, se tiver um negócio para fazer uma região da Ásia, uma região da Itália, pode ir tranquilo. O agente de viagens de lazer pode vender tranquilo essas viagens, desde que tomem as precauções necessárias e viaje protegido. É isso? Bem, a China eu teria mais cuidado, por conta que o epicentro desta epidemia está na China. Eu seria mais cuidadoso. Eu acho que não tem sentido você ir para um lugar, especialmente as províncias mais afetadas, no meio de milhares de casos. A Itália é um pouco diferente. A Itália tinha um caso no sábado, teve 130 na segunda-feira. Nós precisamos entender melhor o que está acontecendo na Itália. Agora, o meu conselho, isto é uma visão pessoal, tenho falado muito para muitos que me procuram. Eu não mudaria
nada do que eu havia previsto dentro do bom senso. Doutor, vacinação, como é que está os avanços aí da vacinação para o novo coronavírus? As notícias são boas e rápidas. O Dr. Anthony Fauci, que é o diretor do NIH, um dos principais órgãos de pesquisa do mundo, localizado em Washington, ele afirmou que em 2 meses a primeira vacina contra o coronavírus vai ser testada. O teste sempre envolve primeiro um grupo pequeno de voluntários, depois maior. Isso demanda tempo, porque você precisa de 2 respostas. Se ela é competente para produzir anticorpos e se ela é segura. Eu não acredito que tenhamos uma vacina em poucos meses. Mas a outra informação muito importante, que ontem numa reunião entre o governador João Dória e o ministro Mandetta, resolveu-se antecipar a campanha da vacinação contra a influenza. Então, isto ia começar da metade para frente de abril e nós fechamos uma data de 23 de março. O Butantan está disponibilizando para o Ministério 75 milhões de doses. Não tem nada a ver com o coronavírus, mas protege contra o vírus de influenza A e B, 2 tipos de A e um de B. Só um dado muito interessante para o turismo: uma das principais causas de absenteísmo de trabalho no mundo é o vírus da influenza. Então, se você tem uma vacina protetora acima de 80%, as pessoas precisam ser vacinadas.